Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. É interessante que na palavra de Deus a gente pode ter lido tantas vezes e ler outras vezes, mas Deus sempre quer falar coisas novas e Ele quer falar ao seu coração, como Ele tem falado ao meu coração nesses últimos dias também. Romanos capítulo 12, vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te dou graças, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela penetra no mais profundo do nosso coração. E eu quero te pedir que nessa noite seja uma noite de transformação, de renovação da nossa mente, de prestarmos um culto agradável ao Senhor, que possamos experimentar a tua boa, perfeita vontade, Pai, na nossa vida. Eu quero te pedir que o Senhor fale a cada um de nós de uma maneira muito especial, segundo cada uma das nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. No versículo 1, fala para nós nos apresentarmos de uma maneira contínua, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos imperfeitos. Nós temos algumas habilidades, temos alguns dons, temos qualidades, mas também temos fraquezas. Deus não está questionando isto. Deus está falando aqui que nós devemos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, fazermos o melhor e consagrarmos a nossa vida a Deus. Em Colossenses 3 diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ele não está preocupado se você tem ou não tem muitas habilidades. Ele está preocupado, ele se preocupa com o seu coração. Quando aqui fala que o corpo, apresentar o nosso corpo, ele representa todos os nossos membros, toda a nossa vida. É um compromisso absoluto, é o nosso culto racional. Nós somos feitos sacerdotes. Em 1 Pedro, fala que nós somos sacerdócio real. Cada um de nós aqui somos sacerdotes. Os sacerdotes apresentavam animais, sacrificavam, matavam animais e os queimavam para oferecer a Deus. Mas aqui está chamando nós de uma forma diferente para que nós sejamos com o nosso próprio corpo um sacrifício vivo, santo, para o Senhor Jesus. Nós temos que apresentar
tudo o que nós temos. Os nossos serviços, o nosso louvor, os nossos bens, tudo o que nós temos, nós devemos apresentar para Deus. Esse texto vem falando e vem mencionando sobre os 11 primeiros capítulos, que Deus nos livrou da condenação, do pecado. Não temos como pagar, oferecer um sacrifício, e Deus pede de nós esse sacrifício, de oferecer o nosso corpo, a nossa vida, o nosso andar diário com Ele. É diferente do culto que nós prestamos aqui na igreja, que é uma celebração, uma adoração, onde nós recebemos palavras de conforto, de ânimo, de exortação, de encorajamento. Deus quer que nós tenhamos um culto racional, um culto diário, apresentando as nossas vidas para Ele. É nos negócios que você está fazendo, é na sua escola, é no seu namoro, é no seu casamento, é no nosso dia a dia. Em tudo que a gente fizer, nós temos que pensar. Racional é lógica, racional é aplicação da nossa vida. Que programa que nós assistimos na televisão? Que página que nós abrimos na internet? Que local que nós estamos frequentando? Que palavras que nós estamos utilizando? Que pensamentos que nós estamos permitindo que invadam a nossa mente? O dinheiro que temos usado? Tudo, e isso ainda é pouco. É o que Deus está falando para nós aqui. Que em todas essas coisas nós temos que pensar, sempre pensar em Deus, voltar a nossa mente, o nosso coração para Ele, para prestarmos um culto racional. Muitas vezes nós falamos aqui no encontro de casais sobre palavras, a gente não dá muito valor às palavras. A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação. Isso é prestar culto racional a Deus, é prestar atenção nas suas palavras, porque isso é agradável a Deus. Cada um de nós tem um sacrifício a fazer, uma oferta a ministrar. Não é quem dirige o louvor, não são os coralistas, não são os pregadores. Todos nós temos que prestar culto a Deus. Não há lugar para espectador na igreja do Senhor Jesus. É um culto racional, não é só domingo, é o tempo todo, é todo o tempo. Culto racional é um culto que se emprega o uso da mente. Por que nós escolhemos as músicas? Por que se canta os corinhos que tem uma letra que é realmente bem feita, que adora a Deus, que é verdadeiro? Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós somos levados pelas emoções, pelo sentimentalismo, e o nosso coração é demasiadamente enganoso e corrupto. Uma mulher estava toda empolgada. Pastor, eu fiz uma música, pastor, mas foi muito joelho, pastor. É, minha irmã, uma igreja bem simples. Qual que é a música? Canta então a música que você fez. O pastor se chamava pastor Gamaliel. Falou, eu fiz uma música para o senhor, pastor. Eu estou maravilhada com o pastor Gamaliel, tirurirurirurel. Aí o pastor ficou olhando para ela, falou assim, foi muito joelho, porque cabeça não teve nada. Deus não quer, grandes emoções, ou coisas que mexem com os outros. Eu fiquei arrepiado. Podemos até ter sentimentos, coisas que possam acontecer, mas Deus está pedindo de nós, algo racional, que tem lógica, que a nossa mente tem que ser exercitada. O que Ele quer da nossa vida? Eu não posso me esquecer aqui, pobres dos São Paulinos, o gol que eu marquei contra o São Paulo em 81, na final do Campeonato Brasileiro.
Eu tinha perdido um pênalti no jogo anterior. E foi um drama para mim perder um pênalti, né? E aí fomos para São Paulo para a grande decisão. E eu pedi muito a Deus para que Ele pudesse me dar um gol na final. Seria algo tão importante para a minha vida profissional, pessoal. E aos 19 minutos do segundo tempo, dominei a bola, marquei um dos gols mais bonitos da minha carreira. E, gente, eu fiquei dos mais empolgados. E na hora eu saí comemorando. E eu sabia que era um presente de Deus para a minha vida, para mim. E eu, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Não tinha nenhuma intenção de nada. Apenas agradecer a Deus, estava louvando a Ele, porque era um presente dele para a minha vida. Alguns anos mais tarde, fui falar numa igreja em São Paulo. Um jovem me procurou e falou, você se lembra daquele gol? Eu falei, como que eu não me lembro? Eu não dormi aquela noite, né? O gol passando na minha cabeça. Pois é, e eu vi que quando a televisão focou nos seus lábios, você agradecendo a Deus, eu estava afastado da igreja, e eu voltei para a igreja, eu senti Deus tocar no meu coração, e eu voltei para a igreja, hoje eu estou firme com Jesus. Nós não sabemos quando vamos ser usados por Deus. A nossa vida, tudo que a gente falar, tudo que a gente fizer, tem valor no reino de Deus. E nós precisamos, racionalmente, pensarmos, analisarmos e vermos se aquilo agrada a Deus, se é da vontade dEle. Um dos filmes que a nossa videoteca tem aqui, é um dos clássicos que eu gosto demais, um excelente filme, Carruagens de Fogo. É sobre um atleta que ia correr, e ele era muito veloz, e ele treinando e correndo, e falou uma frase que mexeu muito comigo. Eu sinto que Deus se alegra quando eu corro. Um simples correr. Mas Deus deu essa capacidade. Deus deu aquele dom para que ele pudesse exercitá-lo. E nós precisamos, em cada área da nossa vida, naquilo que a gente fizer, prestar um culto racional a Deus, agradável a Ele. O versículo 2 nos diz para não nos conformarmos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Não podemos fazer as coisas porque todo mundo faz, ou não podemos deixar de fazer porque ninguém vai valorizar. Nós temos que procurar fazer as coisas porque é a vontade de Deus. Não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixarem em seus moldes. Quando fala aqui não vos conformar, é como se tivesse uma forma, um molde, que nós não podemos estar conformados com esse mundo. Que mundo é esse? Esse século, essa era, esse sistema de valores que estão ao nosso redor, que estão nos oprimindo e mexendo conosco. Nós olhamos ao nosso redor e quais são os padrões? Os padrões são os mais variados possíveis. E tudo é permitido. O tipo de roupa, o tipo de palavra, palavrões que se usa tanto no nosso mundo, mentiras, músicas, padrão de namoro. Ah, mas no namoro tudo pode ter intimidade, pode fazer todas as coisas, é normal no mundo. Esse não é o padrão de Deus. Os casamentos, todos estão se divorciando, se separando. Isso é um padrão normal no mundo, mas não é o padrão de Deus. E nós temos que renovar a nossa mente, não nos conformarmos com isso, e procurarmos fazer a vontade de Deus, para que a gente possa experimentar. Experimentar é aprovar, depois da gente provar, ou da gente ter discernimento daquilo que é a vontade de Deus.
Nós costumamos falar muitas coisas. A gente, para dar desculpas, a gente fala assim de um pecado ou de algo que a gente fez, a gente fala, tem coisa muito pior. Não tem desculpa. Um erro não ameniza o outro. Muitas vezes queremos falar, o exemplo tem que vir de cima, do presidente da empresa ou do presidente do país. Não tem desculpa, a mudança pode partir de cada um. A gente costuma também falar, mas todo mundo faz. Não tem desculpa. O errado é errado, mesmo que todos façam. Também dizemos, ninguém está vendo. Não tem desculpa. Não é porque foi às escondidas que deixou de ser errado. A nossa mente, gente, tem que ser renovada. Ela tem que ser mudada. Nós temos que experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que nós precisamos sempre estar em oração. A Bíblia fala, orai sem cessar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Gente, o mundo está nos assolando, está bombardeando as nossas mentes. Você liga a televisão, você anda no ônibus, você conversa com pessoas, há podridão. Muitas vezes nós somos tentados a fazer o que mais nós queremos agradar os outros, nós queremos impressionar os outros. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade própria. A Bíblia nos ensina que nós temos que fazer morrer a nossa natureza, essa velha natureza, que é dominada, tantas vezes, por a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Precisamos morrer para nós mesmos e fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo quando eu jogava no Botafogo do Rio de Janeiro. Um dos jogadores ali, que ia muito bem, usava drogas, às vezes passava a noite acordado, fazendo zoeiras e tudo. Às vezes chegava da noitada, diretamente para o treino. E era o primeiro na corrida. Às vezes íamos correr na praia ou naquela subida lá do Corcovado, as paineiras. Eu me lembro de vê-lo lá na frente, ele bem longe. Eu tinha dormido a noite inteira, eu tinha descansado, me cuidado, mas o rapaz era um fenômeno. E parecia que não tinha diferença entre eu me cuidar, procurar fazer aquilo que Deus queria, ter um compromisso. A pessoa não se cuidava, fazia tudo errado, mas benefícios, primeiro da fila, uma coisa estupenda. Mais tarde, eu pude ver os resultados da vida daquele jovem e da minha vida. Aos 27 anos, ele tinha acabado de voltar da Europa. Tinha jogado lá, voltou para time pequeno no Brasil e praticamente encerrou a sua carreira com menos de 30 anos de idade. Eu, aos 27 anos, já tinha 2 anos que eu estava na Europa, fui para times grandes ainda, como o Atlético de Madrid, depois o Porto de Portugal, depois ainda fui para a França, joguei ainda mais 10 anos, num muito bom nível, tendo benefícios da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes, na hora, a gente não sabe os resultados. Será que vale a pena eu obedecer a Deus? Será que eu vou colher? A Bíblia fala que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E se nós plantamos aquilo que é da palavra de Deus, pode ter certeza que resultados vão acontecer nas suas vidas, porque é promessa de Deus para nós. Então vale a pena nós renovarmos, transformar a nossa mente, para que a gente possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mais vale a pena a gente agradar a Deus
do que agradar aos homens. Em terceiro lugar, que é do versículo 3, que é onde eu gostaria de dar um enfoque maior, porque eu creio que muitas pessoas têm sofrido desse mal. O que pensar de nós mesmos? E aqui fala, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Noutra versão, na NVI, fala, pense com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós temos um grande perigo sobre o nosso pensamento, o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. É muito complicado, porque se a gente pensa acima do que nós somos, nós nos tornamos snobs, vaidosos, orgulhosos. Se nós recebemos muitos elogios, a gente tem uma tendência a se encher e achar que somos mais do que nós somos. E tem outro grande problema também, que é que nós mesmos às vezes fazemos uma análise da nossa vida e achamos que não somos aquilo que realmente Deus nos fez, que estamos abaixo, que os outros, nos comparamos com outros. Tem muitas pessoas que têm tido depressão, crises existenciais, uma baixa autoestima. E é um problema muito grande. Nos dois casos, nós ofendemos a Deus. Porque quando nós nos achamos muito bons, ou nos achamos superiores aos outros, nós esquecemos que foi Deus quem nos deu os dons, os talentos na nossa vida, e que não tivemos méritos para isso, foram ganhados de presente. Você pode ter uma habilidade enorme em alguma coisa e se achar o tal. Mas também quando nós pensamos abaixo do que nós somos, na verdade nós estamos reclamando de Deus. Porque Deus é quem dá talentos e dá os dons. Ah, eu não sou como fulano, eu não sou como Beltrano, eu não tenho aquele dom para cantar, eu não tenho isso ou aquilo. E a pessoa entra em crise e se dá um baixo valor. Cada pessoa é singular, é única. E todos nós temos funções importantes a realizar para o Senhor. Todos nós. Nós devemos nos alegrar com o que Deus deu para cada um de nós. Porque Ele é sábio. E Ele faz o melhor. Foi Deus quem nos fez como somos. Vocês se lembram da parábola dos talentos? Deus deu talento para um talento, deu 2 talentos para o outro, e deu 5 talentos para o outro. O que é que eles tinham que fazer com os talentos? Reclamar dos talentos? Muitas vezes nós estamos reclamando do que Deus nos deu. O que Deus colocou na sua mão de talento, de habilidade, de coisas para fazer, Ele quer que você use isso para a honra e glória dEle. Aquele que tinha 5, multiplicou, fez mais outros 5. O que tinha 2, fez outros 2. E o que tinha 1 acabou enterrando. E muitas vezes acontece. Pessoas que têm talento, têm habilidades, mas se acham tão abaixo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Deus, a vontade dEle é perfeita. Quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais equilibrado nós nos tornamos. Nós passamos a nem pensar acima do que somos e nem abaixo. Tem que ter esse equilíbrio. É difícil ter esse equilíbrio? É.
Por isso nós precisamos estar na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, não vem envaidecimento. Não, eu não sou melhor. Deus me deu essas capacidades, esses dons para isso, e eu tenho que usá-los para a honra e glória de Deus. E não posso também ficar me lamentando com ciúmes, com invejas, com autocomiseração, achando que eu não tenho aquelas habilidades, eu não tenho aqueles dons que o meu irmão tem, que a minha irmã tem. Isso é algo muito ruim. O importante que Deus quer de nós é que nós usemos os nossos talentos, as nossas habilidades, tudo para a honra e glória dEle. O texto anterior fala, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo veio dEle, tudo é para Ele, tudo nós oferecemos para Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque tantas pessoas estão sofrendo, têm se deprimido, têm se entristecido, porque acham que não tem algo que o outro tem. Precisa se alegrar com o que Deus deu para você. Nós costumamos também, nas profissões, discriminar e às vezes valorizar mais algumas profissões do que outras. Ao mesmo tempo, nós incentivamos para que pessoas acabem sendo valorizadas pela profissão que têm, ou pelo que elas fazem. A gente costuma valorizar mais qual profissão? Uma profissão que é bonita, uma profissão que é a profissão que dá dinheiro, a profissão que dá poder, que dá fama. Nós incentivamos muito, viu? Essas corrupções no nosso país, no nosso mundo, porque nós valorizamos demais quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem fama. Então as pessoas acham que isso é a felicidade e estão buscando muito nisso. Teve uma pessoa que a futura nora dela estava estudando música. E ela falou, olha, você devia mudar de curso. A menina feliz com o curso de música, para servir a Deus, é o que ela gostava. Não, você tem que fazer medicina, porque medicina é que tem valor e dá dinheiro. Eu louvo a Deus porque alguns aqui têm feito música e para servir ao Senhor. E eu vejo eles com alegria, fazendo com prazer. E eu fico feliz também que Deus, o que Ele olha em nós? É o nosso exterior? Deus olha o nosso interior, o que nós somos, o nosso coração. Nós, o homem, olha o exterior. E nós precisamos ter os olhos de Deus e aprender a olhar como Deus olha. Ser é melhor do que ter. Nós precisamos ser pessoas de Deus, consagradas, compromissadas com Ele. A Bíblia menciona sobre profissões algumas coisas muito interessantes. Tem um versículo em Provérbios 22, 29 que diz, você vê algum homem perito na sua obra? Um homem especialista em algo? Entre os reis será colocado. Começa a pensar nas profissões. Eu comecei, gente, a fazer um estudo. Lê em Êxodo. Quantos versículos que falam de profissões que eram exercidas para fazer no templo, a decoração do templo, tudo que eles tinham que fazer ali, Deus deu valor. Deus dá valor para aquilo que é bonito, para aquilo que é artístico, para todas as coisas. Deus valoriza cada profissão, cada pessoa. Deus
Eu comecei a ler em Êxodo, se você for ler Êxodo, por exemplo, a partir do capítulo 27, capítulo 28, ele fala de bordador, das roupas, fala de carpinteiro, de marceneiro, hoje seria um engenheiro elétrico, porque tinha que ter a luz, a iluminação, tinha para tudo, as cortinas, a forma como as cortinas deveriam ser amarradas, as medidas exatas, coisas de arquiteto, de design, de decoradores. Havia ourives que tinham que trabalhar com ouro, haviam pessoas que tinham que trabalhar com o som. Hoje são engenheiros de som, os nossos ali, queridos que estão atrás ali, se nós sem o som aqui, como é que seria? Lá era o sino, que tinham que tocar, na igreja, no templo. E a gente pode perceber que Deus dá valor, e menciona essas pessoas que trabalhavam no templo, que trabalhavam para fazer esses serviços, as estolas, as roupas, a costureira ou costureiro, não sei, tudo Deus valorizava, que era um homem cheio de sabedoria e habilidade. O bordado teria que ser de uma certa maneira, eu não entendo como é que é, mas você que faz bordado, você que é mulher, saiba que Deus dá valor para você também. Deus gosta do que é belo, havia simetria, havia organização, as medidas eram exatas, como um engenheiro. Tem que ser assim a estrutura e tudo. Deus valoriza cada um de nós. Nenhum dom é autossuficiente e nenhum é desnecessário. Quando entendemos isso, estamos pensando com moderação, com equilíbrio. Eu queria falar uma coisa aqui que eu tenho aprendido, que muitos pais têm contribuído para que os filhos pensem de maneira errada, ou acima ou abaixo do que são, fazendo comparações. Como são problemáticas as comparações. Às vezes elogios despropositados. Às vezes um é rápido, o outro é lento. A gente tem a tendência, lá em casa, tem umas diferenças de um e outro ali. Um é homem e o outro é menina, então é diferente já. Mas um é rápido, a outra é mais lenta. O rápido, ele às vezes entra na igreja bem rápido, ele chega rapidamente, mas ele não enxerga algumas coisas. A minha filha, que é lenta, mais lenta, assim no caso, ela é observadora. Ela vê que tem uma cortina, ela viu a cor da parede, ela viu de que era o piso. Qualidades diferentes um do outro. Mas tem que ser rápido, ou tem... Não tem. Deus fez cada um de um jeito. E ele tem as qualidades, ela tem as qualidades. E nós precisamos valorizar o que cada um tem, porque foi Deus que deu. Às vezes um é matemático, um é racional, um é calculista, preciso, a outra é desenhista, fica sonhadora, olhando coisas, viaja nas nuvens. Nós precisamos de todo tipo de pessoa, com todo tipo de qualidade. Nós precisamos valorizar e não ficar comparando, às vezes, um filho com o outro. É um problema muito grande. Tem muita gente sofrendo, de depressão, de problemas porque acham que são inferiores, que teria que ser como o outro, ou como aquela outra pessoa. Uma pessoa perguntou, por que você não é igual ao seu irmão? Viu como seu irmão trata a sua avó? Você devia fazer o mesmo. Comparar um filho com o outro, em vez de estimular um comportamento bom, desperta às vezes um sentimento de raiva, que pode levar a uma atitude completamente oposta do irmão admirado, só para contrariar os pais.
Podemos tentar algo como assim: você viu como a sua avó fica feliz de vê-lo? Ela adora quando você vai visitá-la também. Nós precisamos falar. Antes de falar, meditarmos naquilo que vamos falar. É o que a Bíblia nos ensina, que nós devemos refletir antes de falar. Talvez você fique pensando: já estraguei a minha vida, a vida do meu filho, a vida da minha filha. Eu já falei tantas vezes comparações ruins e o outro acabou ficando pior. Eu não sei como é que está a sua vida, há quanto tempo que você tem agido de forma errada, falado coisas erradas para os seus filhos, ensinado de forma errada. Mas o nosso Deus é um Deus que restitui, é um Deus que restaura, é um Deus que faz tudo novo, e Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que a partir de hoje possa haver mudança no seu culto racional, na sua transformação da sua mente e também na maneira de pensar, na maneira de falar com seus filhos, na maneira de conduzir o seu lar, o seu relacionamento. Eu gosto demais daquele texto que a mulher é pega no flagrante adultério e ela teria que morrer. Ela estava condenada, era morte certa, ser apedrejada. Mas Jesus fala para ela: vai e não peques mais. E Ele da mesma forma fala para você e para mim. Nós podemos ter errado muitos anos fazendo coisas erradas, falando palavras erradas, fazendo coisas erradas, frequentando lugares errados. Mas hoje é dia de mudança. Hoje é dia da nossa mente ser transformada. E eu começar a fazer um culto racional, um culto que agrada a Deus, um culto de consagração a Ele da minha vida, de tudo que eu fizer e do meu pensar, para que eu pense de uma forma agradável ao que Deus é. A Bíblia fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus não quer ver você nem esnobe, nem orgulhoso e nem triste e deprimido. Ele quer que você esteja equilibrado e alegre, porque a alegria vem do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Aquilo que você plantar, você vai colher em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Gostaria de orar mais uma vez. Ó Pai, eu sei que tantos de nós aqui, Pai, andamos errado, falamos com os nossos filhos de forma errada, te cultuamos de forma errada, Pai, pecamos contra Ti, em palavras, em ações, em atitudes. Mas eu quero te pedir, Pai, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor, o Senhor é o mesmo que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar. E eu quero te pedir pela vida de cada um aqui da igreja, que tem andado em caminhos errados, que tem falado palavras erradas para os filhos, para a esposa, para o marido, para o patrão, para o empregado. Pai, que nós a partir de hoje possamos te oferecer um culto racional, um culto agradável ao Senhor, vivo, santo, separado para Ti, Pai. Que a nossa vida toda, todos os momentos, ó Pai, sejam Teus na Tua presença de adoração ao Senhor. Transforme a nossa mente, Pai. Não nos deixe acomodarmos, ó Pai, a esse sistema de valores, à pornografia, aos ensinos errados, às modas erradas, a tanta coisa que estão nos influenciando, Pai. Nos ajude a sermos renovados na nossa mente, no nosso coração.
Pai, muda a nossa maneira de pensar de nós mesmos. Nos dê esse equilíbrio, essa moderação, para que possamos, ó Pai, estar na Tua presença, confiados, esperando no Senhor, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero te pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, o Senhor nos purifique e nos ajude nessa nova caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Podem sentar.